Nós falamos que antes da morte de Bento XVI, ele vai conquistar, através do Obama e do Congresso americano, o decreto dominical. Aí, após o decreto dominical ser assinado na América, Bento XVI morre. Ok? E já entramos agora no segundo bloco. O segundo bloco é a estratégia do Vaticano através de Bento XVI. Nós vamos esclarecer agora a profecia para você. E nós vamos esclarecer também a estratégia do Vaticano. Meu irmão, antes de mais nada, eu queria relembrar para você a primeira declaração de Bento XVI ao assumir o papado. Muitos de nós se esquecem muito rapidamente das coisas. Mas ele, em 2005, após a morte de João Paulo II, que, diga-se de passagem, arrastou o papado até não poder mais, a gente já vê que a estratégia da renúncia de Bento XVI é um grande engodo, porque João Paulo II levou até a morte o papado. Bom, Bento XVI, ele declarou, assim que ele assumiu o papado, que o seu reinado seria de pouco tempo. Olha que coisa estranha. Não é estranho isso? Assim que ele assume, ele diz que ele vai ser um papa de transição e que vai durar pouco tempo o seu reinado. Não é estranho isso? Nós vamos procurar essa reportagem e colocar para você, mas você já pode ir no Google, digitar aí a primeira declaração de Bento XVI ao assumir o papado. Ok? Bom, a segunda pergunta que eu quero lhe fazer. Você sabe desde quando Bento XVI está anunciando que ele poderia renunciar? Meu irmão, foi no final de 2008, início de 2009. Ali, e durante todo o ano de 2009, ele já começou a vir com desculpas e falar que ele estava pensando em renunciar. Se ele não tivesse mais condições físicas, ele iria renunciar. Meu irmão, se bobear, Bento XVI tem mais saúde que eu e você junto. Uma pessoa que vive o estilo de vida que essas pessoas vivem, o acesso financeiro, o acesso tecnológico, o acesso a tratamentos que essas pessoas têm, essas pessoas, elas têm tudo que elas fazem monitorado, ok? Ele não está refém do acaso a nível de saúde. Então, ali em 2009, ele começou a enfatizar que ele, olha, se eu não me sentir bem, eu vou renunciar, já preparando o caminho, ok? E mais uma pergunta que eu vou lhe fazer. Você sabia que quem assinou um decreto autorizando um papa a renunciar foi João Paulo II? Você sabia disso? Lá no ano de 1996, inclusive na época, quando ele assinou essa lei, muitas pessoas pensaram que era para ele, já que ele já estava apresentando problema de saúde. Meus irmãos, vocês pensam que Satanás, vocês pensam que o Vaticano faz alguma coisa sem planejamento, faz alguma coisa sem estratégia? Aliás, se você não sabe, você sabia quem era o mentor de João Paulo II? Meus irmãos, a única coisa que João Paulo II tinha era carisma. E diga-se de passagem, foi extremamente bem escolhido, porque conta-se nos dedos na história alguém que tinha um carisma como João Paulo II. Ele agradava gregos e troianos. Agora, o mentor intelectual, o mentor espiritual, o mentor nas escrituras e nas tradições católicas de João Paulo II era Bento XVI, meu irmão. Todas as encíclicas que João Paulo II emitiu saíram da pena de Bento XVI. E eu lhe pergunto, você sabe quem é Bento XVI? Você tem ideia de quem é esse homem? Meus irmãos, Bento XVI
é um dos maiores teólogos de todos os tempos, segundo a Igreja Católica. Segundo a Igreja Católica. Um dos maiores teólogos de todos os tempos. E atualmente, disparado, sem sombra de dúvida, o maior teólogo vivo. Bento XVI é uma lenda. Uma lenda. Você sabia que Bento XVI, com a idade de 36 anos, foi um dos principais no Concílio Vaticano II? Você sabe em que ano isso? 1962. Em 1962, Bento XVI é o título de Papa, né? Ele participou do Concílio Vaticano II, que, diga-se de passagem, o Concílio Vaticano II bota no bolso o Concílio de Nicéia, em 325, onde Constantino participou, e o Concílio de Trento, que foi para impedir ou para exterminar a reforma. O Concílio Vaticano II bota o Concílio de Nicéia e o Concílio de Trento juntos no bolso. O Concílio Vaticano II foi o maior plano em todos os tempos de implantar a nova ordem mundial através de integrar todas as religiões. E você sabe quem participou? Você sabe quem foi um dos responsáveis que votou o Concílio Vaticano II? Bento XVI. Meu irmão, você sabe quem era Bento XVI antes de ser Papa? Você sabe? Eu queria que você estudasse tudo isso que eu estou lhe falando, tá bom? A gente vai procurar lhe fornecer informações, nós vamos postar esse vídeo para você na internet e vamos procurar lhe municiar de informações, mas hoje você tem aí a internet, você pode buscar por você mesmo, ok? Bento XVI, antes de ser Papa, ele era o primeiro, o principal, o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. Congregação para a Doutrina da Fé. Você sabe o que é a Congregação para a Doutrina da Fé? É o Tribunal da Inquisição. Só que com um novo nome, porém funciona inclusive no mesmo prédio. O mesmo prédio que funciona a Congregação para a Doutrina da Fé, o nome novo para o Tribunal da Inquisição na Idade Medieval, funciona no mesmo prédio. De lá que saiu a ordem para matar aproximadamente 100 milhões de hereges. E quem era o presidente? Que era o primeiro, que era o principal, estabelecido pela Cúria Romana, que é o principal órgão do Vaticano. Quem era o primeiro? O presidente do Tribunal da Inquisição moderno, Bento XVI. Ele saiu da presidência do primeiro lugar para assumir o papado. Você sabe também qual o cargo que ele ocupava? Ele era o principal, o primeiro, o presidente do Colégio dos Cardeais. Ele era o chefe de todos os cardeais do mundo. Vocês estão pensando que ele era um qualquer? Bento XVI hoje é a pessoa mais importante da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora eu lhe pergunto, ele renunciou, já estava anunciando que iria renunciar, assim que assumiu o papado em 2005, declarou que ficaria pouco tempo, e ele foi escolhido, sabe para quê? Para ser o Papa emérito. Meus irmãos, se ele deixou de ser Papa, ele tinha que voltar a ser o quê? Ele não tinha que voltar a ser cardeal? Ele foi escolhido Papa emérito. Você sabe por que ele foi escolhido Papa emérito? Ele foi escolhido Papa emérito porque ele vai continuar atuando nas sombras. Ele foi para os bastidores para poder, dos bastidores, manipular, conduzir
os 4 cardeais que vão liderar o Vaticano. Porque o Vaticano não vai ter Papa. O Vaticano vai ficar sem Papa. Nós já pregamos várias vezes a respeito disso. Você pode ver pela internet as nossas palestras. O Vaticano vai se dividir em 4. E Bento XVI, ele vai para os bastidores, lá para o Castelo Gandolfo, porque de lá ele pode se encontrar com os principais chefes do Estado do mundo, sem estar com os holofotes da mídia. Então, ele vai ampliar o seu poder de atuação. Porque, como Papa, ele não podia, porque ele não podia dar um espirro, que a imprensa estava em cima. Mas agora, como Papa emérito, atuando nas sombras, ele vai orquestrar, ele vai fazer uma estratégia para que, através dos 4 cardeais, o mundo possa preparar a chegada da besta. Meus irmãos, Bento XVI, ele é o João Batista diabólico, ele é o João Batista satânico, ele é a interpretação distorcida de Malaquias capítulo 4. Vamos abrir lá em Malaquias? Malaquias capítulo 4. Ali em Malaquias capítulo 4, é um capítulo profético, ok? Ali diz do dia do Senhor. Inclusive, ali no finalzinho do capítulo 3, no versículo 18, ali fala uma coisa muito importante. Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 18. Está escrito: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vamos ver agora quem serve a Deus e quem não serve. Chegou a hora da verdade. Os falsos profetas anunciaram tudo, menos aquilo que a Bíblia revelou. Falaram que vai entrar, que vai sair, falaram que a Bíblia está errada, que está certa. Enfim, já falamos sobre isso. E agora, Deus vai mostrar quem serve a Ele e quem não serve. Chegou a hora da verdade, ok? Mas vamos lá em Malaquias 4. Ali diz que vem o dia do Senhor ardendo como fornalha, lá no versículo 1, ok? E ali diz que nascerá o sol da justiça, ou seja, o sol da justiça nascendo se refere a Jesus, que é o sol da justiça, e se refere aos servos de Deus, aos 144 mil que vão espelhar perfeitamente o seu caráter. E eles estão lá no versículo 5 e no versículo 6. Vamos ler o versículo 5. Aliás, ali no versículo 4, já mostra uma coisa interessante. Mostra quem são os servos. Vamos ler o versículo 4. Está escrito: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Moisés recebeu a lei das mãos do próprio Deus e as cumpriu. Por isso que Deus chama Moisés de servo. E ali Deus continua dizendo: a qual lhe prescrevi, lhe escrevi. Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, em Horebe. Mas Deus não escreveu apenas para Moisés, escreveu para todo Israel. Ah, mas eu não sou Israel. Você não é Israel? Meu irmão, você não é Israel? Vamos abrir rapidamente lá em Gálatas. Gálatas 6, versículo 16. Vamos saber se você é Israel, ok? Lembrando que Gálatas foi escrito por Paulo, apóstolo dos gentios. Você é um gentio? Eu também sou. Segundo aquela época, nós somos gentios, não é verdade? Vamos lá então, Gálatas 6,16. Está escrito: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, que regra? A lei de Deus, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus não são as pessoas que receberam a lei que estava gravada nas tábuas de pedra. O Israel de Deus são, como está escrito em Hebreus 8:10, aqueles que permitem que Deus escreva nos seus corações a lei, na sua mente
e nos seus corações. Vamos saber o que é a nova aliança?